último versículo da Bíblia é: a graça do Senhor Jesus Cristo seja com vocês, seja com todos. Amém. Então, a última palavra da Bíblia é amém. A última palavra é amém. E a curiosidade é que a primeira palavra da Bíblia é no princípio. É assim? Lá em Gênesis 1, no princípio, criou Deus. Então, tudo que acontece na Bíblia é entre o princípio e o amém. É a Bíblia toda, entre o princípio e o amém. Mas se você voltar um versículo antes do amém, aquele que testifica essas coisas diz, é o verso 20, botou ali. Aquele que dá testemunho ou testifica dessas coisas diz, sim, venho em breve. Amém. Venha, Senhor Jesus. Simples questão matemática. Se há 2000 anos atrás ele disse que estava perto, passado 2000 anos, está mais perto ainda. Não é não? Simples, independente de você analisar o que está acontecendo, independente de qualquer circunstância, uma simples constatação matemática. Se há 2000 anos atrás, é claro que a Bíblia vai dizer que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como o dia de ontem que passou. Isso é verdade, porque a cronologia de Deus não é a nossa cronologia. Mas da observação simples humana em matemática, se há 2000 anos atrás estava perto, agora está mais perto ainda. Graças a Deus. Quando é que vai ser? Quer que eu seja bem sincero a vocês? Não sei. Jesus disse que ninguém sabe do dia e nem da hora. Então, o que a gente pretende estudar e a gente pretende analisar não é quando vai acontecer. Porque Jesus disse que essa data não foi revelada. E não adianta a gente inventar. É claro que ao longo da história, muita gente, de maneira atabalhoada, nordestino que eu sou, com muito orgulho, eu digo abestada, tentou marcar a volta de Jesus. E sabe o que foi que aconteceu com todos eles? Erraram. Porque do dia e da hora, ninguém sabe. Jesus disse que ele virá como um ladrão. E é claro, o ladrão não manda um recado. Imagina, manda um zap aí para você. Olha, amanhã, 3h45 da manhã, eu estarei invadindo a sua casa e se você der vacilo, eu levo a sua televisão que está na sala. Isso não acontece. Jesus disse que ele vem numa hora que ninguém espera, mas está perto. Então, cabe a nós agora saber o que vai acontecer do outro lado. Porque daqui até lá, a gente está vendo aí. É por isso que eu queria destacar nessa noite, e pode deixar a Bíblia aberta aí, voltar um capítulo, volto a dizer, se a sua edição for igual à minha, na mesma página. Capítulo 21, verso 1. Vou tocar. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. O livro de Apocalipse, por mais de 20 vezes, ele repete a expressão, eu vi. Porque o que nós temos em Apocalipse é a narração do que ele viu. E sempre que eu leio Apocalipse, eu fico imaginando o coitado do João, que ele vê um bocado de coisa assim, maravilhosa, fantástica. Coisas que o apóstolo Paulo disse que ao ser humano é impossível contar. Paulo disse lá no final da sua carta aos Coríntios que ele foi arrebatado ao terceiro céu, e chegando lá ele viu coisas aos quais ao ser humano não dá para contar. E João vê essas mesmas coisas, só que João está com um problema. João recebe uma ordem direta, agora escreve. E eu fico imaginando João olhando aquelas coisas todas, não é? Hoje eu posso imaginar, porque a gente já tem tecnologia. Sabe aquela visão em 3D? E o anjo, escreve isso aí. E João, como é que eu vou escrever esse negócio?
Aí ele vai falar de um mar de vidro, né, de um rio de cristal, e vai falar dessas coisas, porque era o jeito que ele tinha de descrever todas essas maravilhas que ele tinha visto. Agora nós estamos no último eu vi. Essa é a última narração da visão. Depois que aconteceram todas as coisas, depois que ele narrou tudo o que tinha de acontecer, todas as desgraças, elas estão lá, mas são poucas, viu, no Apocalipse. Não assusta com isso, não. Toda a maravilha da ação de Deus, toda a igreja em adoração, depois de tudo ele diz, agora, finalmente, vamos para o que interessa. Eu vi novos céus e nova terra. Aí a gente vai começar a entender o que é que vai acontecer do outro lado, qual é a nossa expectativa para o outro lado. Ele fala em novos céus e nova terra. Esse é um tema recorrente na Bíblia e também no livro de Apocalipse. A novidade do que nos aguarda. Não pense que o que Deus tem preparado para nós é um arremedo, ele vai ajeitar as coisas. Deus não ajeita coisas velhas. Deus não remenda. Jesus disse muito claro, não se coloca vinho novo em odres velhos. Sabe por quê? Porque o vinho novo vai estragar e vai se perder quando o odre velho se rasgar. Então você bota vinho novo em odres novos. Se você for como eu, nunca fez isso, eu também nunca fiz. Nunca mexi com odre. Na época de Jesus, odre era o estômago da cabra, da ovelha, que eles amarravam e botavam o vinho dentro para curtir. E à medida que o tempo passava, o odre, feito do estômago do animal, ia se dilatando, ia fermentando junto com o vinho. Se você pega um odre velho, já dilatado, já fermentado, e bota um vinho novo para novamente dilatar, vai romper, vai rasgar, perder o odre e o vinho. Jesus disse, não é assim que a gente faz. Jesus está aqui anunciando um evangelho que o próprio nome já diz, é o evangelho, é a boa novidade. Ele faz nova todas as coisas. Aquele que está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez. O que nos espera do outro lado é novidade. O que João tentou descrever aqui, por mais que ele tenha tentado e ele fez isso porque foi instruído a assim fazer, Paulo vai dizer, porque em nada se pode se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. É novidade, é coisa nova. Não há parâmetros nessa vida, nessa existência, que possa nos dar referência do que nós vamos ver do lado de lá. Nós vivemos na expectativa de que o novo vai acontecer. O novo vai mudar toda essa realidade. E quando a gente fala em novo, a gente pensa em coisas que não temos como saber. De bom, de ruim não tem lá. Tem coisa boa desse lado, não tem? Antes do fim do mundo. Você acorda de manhã cedo, não sei você, mas pouca coisa é tão linda quanto o sol nascendo ali na praia de Atalaia. Se você nunca fez isso, vai lá adorar a Deus enquanto o sol nasce. É maravilhoso demais. Já senti o cheiro do jasmim depois de uma chuva? Me traz doces lembranças da infância. Era o que tinha no jardim da minha mãe. E até hoje, quando eu sinto o cheiro do jasmim, me afaga o coração. A água que tira a sede depois de um dia de calor, e de calor a gente entende. Nada disso pode se comparar com a novidade, porque lá ele fala em novos céus
e nova terra. A nossa expectativa do que há de vir é de que vai ser tudo novo, não há referências, né? E a velha geração cantava, não vou olhar para ninguém, para citar para ninguém, para não achar que eu estou chamando de velho, né? Passarinhos, belas flores, querem me cantar. Ó vão terrestres esplendores, eu não quero aqui ficar. Era assim que a gente cantava? O céu que nos aguarda é novo, é diferente. E eu vou chegar lá pela graça e misericórdia de Deus, mas eu não sei como vai ser. Eu sei que é bom, mas como é, eu não sei. Mas eu vivo na expectativa. Mas às vezes nós nos apegamos tanto a esse mundo aqui, a essa terra, a essa existência, e deixamos de esperar o grande dia de glória, que é quando novos céus e nova terra estarão. Cantamos há pouco, quando a gente atravessar o rio. Isso é a herança dos negros norte-americanos, uma boa herança. Quando a gente atravessar o rio, vai ser tudo diferente. Eu não tenho como dizer para vocês, mas eu tenho certeza. Quer ver? Bota o verso 2. A gente vai ler aí agora um pedaço de texto. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada. Vamos mudar essa palavra? Em vez de adornada, bote enfeitada para o seu esposo. Falar nisso, vestido de noiva é sempre diferente do dia a dia, né? A roupa de lá é diferente da daqui. A gente vai se encontrar com o amado. Verso 3. E ouvi uma voz alta que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus que está com os homens, com os quais ele viverá. E eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com ele, e ele será. Sabe qual é a grande diferença que há no porvir, naquilo que nós esperamos? A presença real de Jesus Cristo. Onde é o céu? Não sei. Como é o céu? Não sei. Mas sabe o que é que eu sei? Que Jesus está lá. A certeza daquilo que esperamos e que me faz continuar nessa caminhada é que eu vou estar lá e o tabernáculo de Deus estará presente. Durante a caminhada no deserto, Deus mandou o povo de Israel construir o tabernáculo. Naquele contexto, naquela situação, o tabernáculo representava a presença de Deus. Hoje nós sabemos, na época eles não sabiam disso não. Hoje nós sabemos que o nosso Deus, ele é onipresente. Hoje nós sabemos. Naquela época, eles tinham uma ideia do que, em teologia, a gente chama de um Deus geográfico. O que é um Deus geográfico? O Deus de Israel só era Deus em Israel. O Deus de Moabe só era Deus em Moabe. Tanto é que Jacó, quando foge de casa, ele toma um susto daquele caprichado, porque ele pensou que o Deus do pai dele só habitava na tenda do pai dele. E quando ele foge, ele vê a escada e os anjos, e ele acorda assustado, o coração para sair pela boca, e ele diz: Deus está nesse lugar e eu não sabia, porque ele tinha uma concepção geográfica de Deus. Então, quando Deus manda construir o tabernáculo, é para que o povo tivesse noção de que Deus estava ali. E sempre que o povo olhava e cultuava e se dirigia ao tabernáculo, aquilo representava a presença real de Deus. Quando lemos Apocalipse, aí é claro que já temos uma compreensão da onipresença de Deus, que Deus está em todo lugar. Mas nós temos agora a certeza de que o que faz diferença é entre o antes e o depois, aquilo que nós vivemos no agora e no além. A grande diferença é a presença real, perceptível, de Deus conosco. No final da tarde do dia da ressurreição, Jesus encontrou dois personagens que estavam caminhando em direção a Emaús. Um povoado que ficava mais ou menos para as distâncias de lá, umas 2 léguas.
de Jerusalém. E eles caminharam a tarde toda e conversaram a tarde toda. Só que eles não perceberam quem era aquele personagem. Antes de vocês criticá-los, preste atenção. Era o primeiro dia da semana. Eles sabiam que Jesus havia morrido na sexta-feira, 2 dias antes. Você jamais imaginaria que alguém que morreu 2 dias antes estaria caminhando com você na estrada naquele dia. E eles já estavam indo embora de Jerusalém porque eles estavam frustrados da vida. E além do mais, ainda tem o costume da época, nas estradas empoeiradas sempre se caminhava com um pano na cabeça. Então, só fica de fora os olhos. E começa a conversar, e começa a conversar, e conversa a tarde toda, e Jesus começa a explicar para ele que era necessário que aquelas coisas acontecessem, e vai, e chega um momento em que eles chegam a Emaús. Jesus então parte o pão. Eu gosto desse texto demais, porque é na partilha do pão que nós reconhecemos a presença de Cristo. Se não houver a partilha, Jesus está conosco, mas não percebemos. Jesus estava ali o tempo todo, caminhou com eles. E quem é da perna sabe o que é caminhar 2 léguas. E tanto de assunto que você pode puxar em 2 léguas de caminhada. Mas eles só reconheceram a Cristo que estava presente. Mas esse texto vai nos dar a certeza que muitas vezes em nossa caminhada, muitas vezes em nossa existência, Jesus está no nosso meio e nós nem percebemos. Só depois. Era ele. Era ele mesmo. Sabe por quê? Porque ele prometeu: eu estarei convosco todos os dias, até que chegue aquele dia. A consumação dos séculos é aquele dia. Então nós não estamos alheios à presença, mas às vezes não percebemos. Mas quando chegar o grande dia em que as coisas estarão transformadas, que novos céus e nova terra serão instaurados, aí sim, por toda a eternidade, nós perceberemos a presença do amado. Eu já vi gente dizendo assim: olha, quando eu chegar no céu, eu vou chamar Adão e Eva para conversar, vou chamar Davi. Eu digo, você pode ir, eu não. Eu quero lá saber de Davi e de Abraão. Graças a Deus, que bom que eles estão lá, é questão deles. Chegar no céu, eu quero ver Jesus. Jesus é o amado. Não perca tempo com essas outras coisas, vá direto ao objetivo. Nós estaremos por toda a eternidade contemplando a face sagrada do amado. O que é que nós vamos fazer no céu? Adorar ao Eterno. Não é? Só isso. Só isso? Tudo isso. Mas o texto continua. Já tirou? Bota aí de novo. É o verso 4 agora, né? Aí depois o povo se assusta com o Apocalipse. Presta atenção, a ternura, o carinho desse texto. E ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem aflição, nem choro, nem dor, pois as coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Nem dor, nem morte, nem choro. A dor que você sente hoje, aquela cólica que lhe incomoda, sabe do que é, né? Vai acabar. Quer saber uma dor que dói? Eu não sei se você já teve. Se nunca teve, agradeça a Deus. Pedra no rim. O povo diz que dor de parto dói mais do que aquilo. Eu digo, essas mulheres é tudo santa. Porque se dói mais do que pedra no rim, meu Jesus, não pode. Aguenta, é? Gente, eu tive pedra no rim 2 vezes. Né? Doeu tanto que eu acho que eu fui no céu e voltei umas 4 vezes, pelo amor de Deus. Eu, sinceramente, eu orei, Senhor, ou tira ou me mata, porque não vai. É sério. Mas o texto diz que ele levou sobre si todas as nossas dores.
E pelas suas feridas nós fomos a cura na cruz, mas eu ainda vivo esse tempo do antes, em que aquilo que Jesus prometeu e garantiu na cruz ainda não foi me dado por completo. Paulo vai dizer, quando escreve aos Gálatas, que nós somos como ainda menores, e ainda não atingimos o direito de receber a herança, mas aqui eu estou lendo um momento em que tudo que Deus prometeu e que nos garantiu na cruz, nos será dado, e Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. As lágrimas que rolam no seu rosto hoje serão recolhidas e secas por aquele que vive por toda a eternidade. A dor, a tristeza, a mágoa que você sente hoje, vai acabar. Nós vivemos nessa esperança, e tem que ser assim. E cada vez que eu sinto uma dor, e cada vez que eu sinto uma tristeza, e cada vez que uma lágrima desce no meu rosto, eu me lembro de que vai chegar o dia em que isso vai acabar. Sabe, há outro versículo quase igual a esse em Apocalipse também. Quando, depois de soar, desenrolar o sétimo flagelo, aí aparece aquela visão dos 144 mil, e um ancião olha para João e pergunta: quem são esses de roupa branca? E João olha assim e diz: não sei, me diz aí quem é. Então o ancião olha para João e diz: olha, esses são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Aí eu me lembro, as crianças estão lá, né? A gente pode falar aqui, mas tem umas por aqui também. Eu me lembro, a gente que nasce e cresce em igreja, a gente aprende umas coisas aqui, né? Eu me lembro que eu era pequeno, sei lá quantos anos eu tinha, 7, 8 anos de idade, e estava na classinha da escola dominical, né? Na época não se chamava de tia não, ainda era professora, eu sou desse tempo ainda, viu? E eu me lembro que ela estava ensinando esse texto e disse: olha, lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro e as branquearam. E eu fiquei de cá pensando assim: ela está me enganando. Foi, eu pensei isso. Porque se você lava com sangue, não fica branco, fica vermelho. Mas a gente tem que entender que as verdades espirituais só são entendidas espiritualmente. Mas o que chama a atenção lá no texto é que esses que vieram da grande tribulação estão diante do trono do Cordeiro. Eles vieram de lá. A tribulação, eu não gosto dessa palavra tribulação não, viu? Eu nasci em Aracaju. Sabe como é que a gente chama aqui em Aracaju? Você é daqui de Aracaju não, né? Então você já aprendeu a falar aperreio. Já. Todo sergipano sabe o que é um aperreio. Então, quando você lê grande tribulação, pode traduzir como grande aperreio, que é a mesma coisa. Hein? É o que o texto está dizendo. Olha, quem são esses que estão diante do trono do Cordeiro? São os que vieram do grande aperreio da vida. Se aperrearam que não podia mais. Mas agora estão diante, e eles lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. E ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Sabe o que é o final dessa história de aperreio que a gente tem na vida? De tribulação, de agonia, de chega, vixe, vixe. É que a gente vai chegar lá. A gente vai chegar. E é Ele que vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Não é você que enxuga as próprias lágrimas. Não é você que cura as suas dores. Não é você que trata das suas feridas. É Ele, o Cordeiro de Deus. É quem cura as nossas feridas, porque Ele conquistou isso na cruz. E estamos no processo. E às vezes sofremos aqui e nos aperreamos aqui, na expectativa de que o grande dia vai chegar. Vai chegar. Não interessa o que você faça ou deixe de fazer, o grande dia vai chegar. E as suas lágrimas serão recolhidas. E não haverá mais morte, nem dor, nem
choro, pois essas coisas antigas já passaram. Verso 5. E aquele que está sentado no trono disse: vejam, é ele que diz, viu? Farei nova. É ele que faz. Não sou eu, não é você. Quando a gente entende salvação pela graça, isso é um conceito muito caro, muito precioso para nós cristãos. Salvação pela graça significa que Deus diz assim: olhe, o evento morte é inevitável porque está ordenado ao ser humano morrer. E a alma que pecar, essa morrerá. O evento morte é inevitável. Mas a graça nos diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. A graça significa que, passando o evento morte, o outro lado já está resolvido. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que vai acontecer depois da morte é o resultado da graça sobre mim. Eu não construo a minha vida eterna. Jesus disse: na casa do meu Pai já há muitas moradas. Elas já existem, elas já estão lá. Elas foram criadas desde a fundação dos séculos. Se não fosse assim, isso é Jesus dizendo. Eu ia dizer para vocês que era diferente. Graça é isso. Depois da morte. Olha, antes da morte eu vou sofrer. Né? Jesus disse, a Bíblia diz que a chuva cai sobre maus e bons. Não é assim? Você, do lado de cá, não é melhor do que ninguém. Ah, mas eu não... Pô, você está salvo, tô, vai para o céu, vai. Você merece. E eu com toda a convicção digo, não. Eu não mereço. E como é que você sabe que vai para o céu? Porque aquele que prometeu é fiel. Só por isso, porque ele é incapaz de mudar a sua palavra. Se ele disse que depois da morte o céu está garantido, o céu está garantido. E ponto. E agora eu vou viver e construir a minha vida, mas eu vou viver na expectativa de que vou chegar lá. Escrevam, pode escrever. Essas palavras são dignas de toda a confiança. Ele não volta. Esse é o 5, né? Vamos para o 6. E disse mais: está feito. Acabou. Resolvido. Jesus na cruz do Calvário declarou: está consumado. Quando toca a 7ª trombeta, o povo tem um medo da 7ª trombeta, não sei porquê. A 7ª trombeta é a declaração da vitória. E para quem gosta de música clássica, é o Aleluia de Handel, do oratório. É baseado no toque da 7ª trombeta. Não é? É dito lá, está feito. Está feito. O que precisava ser feito, já foi feito. O que precisava ser conquistado. Preste atenção que no livro de Apocalipse não há nenhuma descrição de batalha. Fala no Armagedon como local onde pode haver uma batalha. Diz que os exércitos dos adversários de Cristo se arregimentaram para a batalha, mas a batalha não acontece. Em Apocalipse não tem batalha. Sabe por quê? Porque já está feito. A batalha aconteceu na cruz e Cristo venceu. Mas pode ser um aleluia mais bonito, não pode? Porque essa é a nossa essência. A batalha não acontece em Apocalipse, porque essa batalha aconteceu na cruz e ela já foi vencida. É a nossa vitória, é a nossa garantia. Não há batalha no Apocalipse, porque a batalha já foi travada e já foi vencida. Paulo vai dizer aos Coríntios: vencida foi a morte na vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Deus prometeu lá no Éden ainda que haveria de enviar o filho da mulher que pisaria a cabeça da serpente.
Eu vejo um bocado de crente atrapalhado por aí, em nome de Jesus, pastor William, não são suas ovelhas, que diz assim, eu vou pisar a cabeça da serpente. Faço isso não, meu filho. Por dois motivos. Primeiro que aquele que pisa a cabeça da serpente, a serpente pica o calcanhar. É o texto, não é assim? Então, como você não quer que pique seu calcanhar, não pise na cabeça da serpente. Mas o pior não é isso. É que na Bíblia, quem pisa a cabeça da serpente é Jesus Cristo. Se você quiser pisar a cabeça da serpente, você está querendo fazer o papel dele. Eita, que agora complicou. Você está dizendo para Jesus, sai da cruz, deixa que eu resolvo. Quando Pedro disse isso para Jesus, sabe o que foi que Jesus disse para Pedro? Sai para lá, Satanás. Porque quis tirar Jesus do caminho da cruz. A cruz é o nosso símbolo de vitória. Tudo que foi conquistado na cruz nos é dado de graça. Está feito, está concluído. E ele declarou, está consumado. É como se ele dissesse assim para o pai, pai, olha a missão que tu destes a mim para fazer, eu fiz a contento, não falta nada. Mas vamos continuar a leitura, verso 7. Não, peraí que ainda tem... Volta para o 6 aí. Sabe quem é que diz que está feito? Eu sou o alfa e o ômega. Como ele sabia que nem todo mundo sabe grego, aí ele explica o que é alfa e ômega, né? O princípio e o fim. Quem é o Jesus que nos aguarda na eternidade? Aquele que é o princípio de todas as coisas e o fim delas. No capítulo 4 de Apocalipse, os 24 anciãos, os 4 seres viventes, eles se prostram em adoração. Aquele episódio que a gente até hoje canta de tirar a coroa, coroamos a ti, ó Rei Jesus. O que tem de cântico, de hino, de música de Apocalipse, a gente faz vigília e não acaba. Não é? É sério. Mas a declaração é aí, porque todas as coisas foram criadas por ti. É isso que estamos cantando, porque ele é o princípio de todas as coisas. Tudo começa em Cristo Jesus. João vai dizer no começo do seu evangelho, no princípio só existia a palavra. E a palavra não apenas estava com Deus, mas a palavra é o próprio Deus. E essa palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Queridos, não dá para você imaginar, por mais que você queira, como foi o ato da criação. Você imagina Deus dizendo, haja luz. E a luz aconteceu. Porque tudo começa com Cristo. Tudo começa com Ele. Ele é o princípio de todas as coisas. Não há base, não há alicerce para a nossa vida. E se tem muita gente se perdendo por aí, é porque ainda não alicerçou a sua vida, não começou a sua vida adequadamente. E a gente fala de vidas, de famílias, de igrejas, de sociedade. Quando você não estabelece os seus princípios a partir de Jesus Cristo e da sua revelação, porque antes dele dizer, haja luz, antes dele começar, o texto vai dizer, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Se você for especialista em língua hebraica, essa expressão no hebraico sem forma e vazia parece um palavrão. É o caos, é a desordem completa, é a atrapalhação que não pode mais. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Sabe qual é a ideia que o texto passa? Que o Espírito de Deus fecundava a criação. Estava gestando aquilo que Deus estava fazendo.
Deus está criando coisas novas. Ele é o princípio de todas as coisas. Ele é onde tudo começa. Eu só posso ter, esperar, viver, experimentar qualquer coisa de boa, se for a partir de Jesus Cristo. Mas ele não é só o princípio, ele também é o fim. Tudo acaba em Jesus. E esse é, pelo menos na minha interpretação, o tema principal de Apocalipse. A história só vai acabar quando Cristo for glorificado. Vou repetir. A história só vai acabar quando Cristo for glorificado. Isso vale para a história da humanidade, isso vale para a história das nações, isso vale para a história da igreja, isso vale para a história da sua família, isso vale para a sua história pessoal. Você pode estar vivendo qualquer situação, qualquer circunstância na vida, e eu posso dizer, a sua história ainda não acabou. Essa situação pela qual você está passando ainda não acabou, se Cristo ainda não foi glorificado nela. Se o que você está vivendo, Cristo ainda não foi glorificado, é porque a história ainda não acabou, ainda tem coisa para acontecer. Estamos vivendo aqui a expectativa do fim, mas enquanto Cristo não for glorificado, o fim não vai chegar. No sermão escatológico de Jesus, lá no capítulo 24 de Mateus, ele vai dizer, olha, vocês vão ouvir falar de guerras, de rumores de guerra, de doenças, de pestes e de pai contra filho e tal, tal. Relaxa. Está lá em Mateus. Ainda não é o fim. Porque guerras, rumores de guerra, doenças, a gente passou a pandemia. Quantos ficaram? Nós passamos, graças a Deus. Porque não era o fim. Cristo não foi glorificado ali. O fim é a glória de Cristo. Mas ele vai dizer, olha, quando esse evangelho do reino for pregado a todas as nações, todos os povos, o capítulo 5 que a gente começou a ler, se continuasse a leitura, ele vai dizer, ó, digno é o Cordeiro, porque ele foi morto e ressurgiu, e com o seu sangue comprou para si gente de toda tribo, povo, língua e nação. Aí ele vai ser glorificado quando todos os povos puderem glorificar a Cristo. Porque o objetivo da criação é a glória de Cristo. Qual é o fim da história? É Cristo glorificado. Quando é que isso vai acabar? Quando Cristo for glorificado. E isso nos dá ânimo na caminhada da vida. E você pode pensar na sua história, na sua família, nos aperreios e perrengues que você passa na vida e na sua casa. E vai poder olhar com toda a tranquilidade pela fé e dizer, ainda não acabou, porque Cristo ainda não foi glorificado nesse episódio. Ainda vai acontecer alguma coisa, o quê? Não sei. Mas que vai? Vai. Porque ele declarou, e quando ele declara, é fiel. Nesse texto, quem tiver sede darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida, mas lá no primeiro capítulo, e depois repetido mais 2 ou 3 vezes ao longo de Apocalipse, o próprio Jesus é quem se apresenta assim, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é. Atenção, alunos do Enem, língua portuguesa. O verbo ser no passado, ele era. Verbo ser no presente, ele. Verbo ser no futuro, ele. O texto não é assim, não. Ele era, ele é, e ele rompe com a história. A história não vai daqui para lá, ela vem de lá para cá, ele vem ao nosso encontro. Porque nada no tempo presente pode se comparar com a glória. Isso é Paulo escrevendo aos Romanos, porque as aflições do tempo presente, os aperreios que eu passo agora, as tribulações desse tempo, as guerras, as brigas, as confusões, nada se pode comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Ele há de vir, ele vai chegar e está perto. Queria que você fechasse os seus olhos.
Pastor William, me permita quebrar o protocolo. Cadê o pessoal da música? John, Rio Azul. É bom que não precisa ensaiar, está ensaiado, né? Hein? Olha, professor. Olha, o pessoal cobrou você lá na formatura, viu? Cheguei lá, o pessoal perguntou, cadê o John? Não veio não, foi? Depois você se acerta com seus alunos. Ele é professor e não foi para a formatura da turma. É. Mas o povo, aluno não quer saber não. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. O que está por vir é tudo novo. Não faça a comparação, esquece. Cristo vai fazer. Porque Ele tem poder. Mas o principal que eu queria destacar nessa noite, eu queria que você agora orasse e glorificasse a Deus. É porque Ele vai romper com a história. Ele vai ser glorificado na sua vida. Pensa aí na sua vida. Pensa na sua família. Você sabe do aperreio que passa. Você sabe da dificuldade. Você sabe onde é que está doendo. Cristo vai ser glorificado na sua vida. Cristo vai ser exaltado. Declare, Igreja de Cristo, eu espero o grande dia. E eu vou estar lá, no meio daqueles que vieram do aperreio. Porque a minha roupa, as minhas vestes já foram lavadas no sangue do Cordeiro. E eu vou atravessar o rio. E eu vou ouvir, vinde benditos do meu Pai. Possui por herança o reino que vos está